Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Graças ao Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade de conhecer a Deus, sendo guiados aqui pelo estudo da palavra. Obrigado porque você está aí comigo, viu? A sua companhia me faz muito feliz, mas obrigado porque você é um missionário, é uma missionária de Jesus. Quando você recebe essa mensagem de fé e esperança pregada nesse canal e passa adiante, quando você compartilha esse vídeo nos grupos da igreja, nos grupos da sua família, no grupo de oração, manda no WhatsApp particular de alguém, saiba que você está abrindo uma porta de oportunidade espiritual para essa pessoa. Você há de convir comigo que a palavra de Deus é que tem poder. E a Bíblia diz, assim diz o Senhor, a minha palavra não voltará para mim vazia. Então, obrigado por essa missão, obrigado porque você participa comigo dessa missão. Nós dois juntos iremos salvar muitas pessoas. Acredite, porque a palavra de Deus é que tem poder, é ela que salva. Nós somente somos instrumentos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família, essa família do Lição Fácil. Quando você se inscreve, você nos abençoa. Você sabia disso? Porque um canal com bastante inscrito é um canal relevante, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Ou então, se eu não gostei, se você não apreciou por alguma razão, serve para nós como feedback. Vamos lá, Jesus no Getsemane. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio consciente da missão que deveria cumprir. Ele se preparou muitos anos e até milênios para essa missão. E chegou o grande dia de ele cumprir a missão. Agora a pergunta é, que sentimento ele teria ao se aproximar o grande dia de cumprir e terminar a sua missão? Bom, teve um indivíduo que ele passou 2 anos pagando um pacote de viagens para o Caribe. Seria um local maravilhoso, exuberante, um paraíso. Só que ele não tinha dinheiro para pagar à vista. Ele pagou 2 anos, 24 meses, e ele foi mês a mês juntando dinheiro, pagando as parcelas. Quando chegou no dia do embarque, imagine a alegria, a felicidade, a ansiedade que esse indivíduo tinha no coração ao desfrutar por aquilo que ele se preparou e pagou durante todo aquele tempo. Mas eu quero dizer para você que Jesus se preparou por muito tempo para uma missão que no dia não foi a alegria que ele sentiu. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 14, versículo 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Que palavras! Tremendo pavor se apoderou do coração do nosso mestre e a sua alma estava angustiada até a morte. Ele estava se preparando para essa missão muito tempo, desde os tempos eternos. Escute as palavras de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja que as palavras de Paulo não nos deixam ter dúvidas em relação ao planejamento da salvação da raça humana. Ele diz que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora chegou o grande dia, qual seria o seu sentimento? Nós vimos um sentimento de pavor, de medo, de angústia, tomou conta do coração de Cristo. E aí ele vai fazer a seguinte oração, Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essas foram as palavras de um homem angustiado. Ele estava sentindo o peso daquela situação. Por algum momento ele disse, Senhor, eu não quero fazer isso. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Para você ter a dimensão
um pouco mais profunda, escute as palavras de um médico. Lucas, um evangelista, escreveu sobre a vida de Cristo, sobre essas cenas finais. No capítulo 22, o versículo 44, que diz: E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja que situação terrível essa, né? Os psicólogos, os psiquiatras sabem o que precisa acontecer nas emoções de um homem a ponto de ele chegar a suar sangue. A tensão emocional, o estresse violento faz com que os finos vasos sanguíneos estourem por causa da pressão e a pele, em toda a pele, vai minando o sangue como se fosse suor. Tamanha pressão emocional, tamanho desgaste emocional que o nosso mestre estava sentindo. E com isso, eu gostaria de deixar com você o pensamento de Ellen White que diz assim, escute. Foi uma pequena distância dos discípulos, não tão afastado que não pudessem vê-lo ou ouvi-lo, e caiu prostrado por terra. Sentia-se que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão grande, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele. Para escapar dessa agonia, não podia usar seu poder divino. Como homem, deveria sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, devia suportar a ira divina contra a transgressão. Ai, meu Deus do céu, que coisa terrível. Você consegue dimensionar aqui a grandeza desse ato do nosso Mestre, que trocou a glória do céu pela humilhação e sofrimento da terra e sofreu as angústias de receber sobre si todos os pecados da humanidade, consequentemente a ira de Deus estava sobre ele. Você consegue dimensionar o tamanho, o sacrifício do nosso Mestre? E ela continua dizendo: nesse momento, Cristo estava em uma situação diferente daquela em que sempre estivera. Seus sofrimentos podem ser mais bem descritos pelas palavras do profeta: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 13, verso 7. Como substituto e fiador do pecador, Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. Viu o que significa justiça. Até então tinha sido como um intercessor por outros. Agora desejava muito alguém que intercedesse por ele. Pense por algum momento no que Jesus foi chamado a suportar. Quando ele estava ali no Getsemane, ele já estava sentindo o peso de todos os pecados da humanidade. Nenhum ser humano foi chamado a suportar uma agonia tão grande, porque nenhum ser humano seria capaz de suportar tamanho sofrimento. O nosso Senhor Jesus sabia de tudo isso desde a eternidade. Quando chegou o dia, aí, amiga, ele sentiu para valer essa angústia do seu coração. Quando ele pediu para os seus discípulos orassem por ele estava almejando que alguém pudesse interceder. E diz a Bíblia que ele foi por 3 vezes aos discípulos para verem se realmente estava ali orando por ele, intercedendo por ele. Mas os encontrou 3 vezes dormindo. Estava lá dormindo nessas 3 vezes que ele foi se encontrar com seus discípulos. Ninguém orou pelo nosso Mestre. Sofreu sozinho aquela terrível condição. Porém, o Pai Celestial não se esqueceu do seu Filho. Diz a Bíblia que anjos desceram e consolaram o coração de Jesus. E ele pôde ver as cenas nos anos vindouros, nos séculos e milênios, milhares e milhões e bilhões de pessoas que nasceriam nessa terra e que poderiam ter a chance de serem salvas por causa do seu sacrifício. E ele resolveu ir até as últimas consequências. E foi por amor a mim e a você. Vivemos em pleno século XXI, mais de 2000 anos se passaram desde que nosso Mestre estava sofrendo debaixo daquele céu estrelado. Mas o seu chamado ainda continua vivo, continua forte no nosso coração. Ele nos chama a nos entregar, a nos render ao seu amor e à sua misericórdia.
Feliz é aquele que aceita esse chamado, que se entrega a Jesus, que vive para amar e reverenciar o Mestre. Porque quando Jesus voltar a essa terra, num dia não muito longe desse dia, esse Jesus não se esquecerá dos seus filhos que viveram lembrando-se dele nesse mundo. Meu amigo, minha amiga, enquanto você tem tempo, entregue seu coração a Jesus, aceite o chamado que Ele está fazendo a você, vá para uma igreja adventista mais perto da sua casa, diga que você aceitou a Jesus, que você quer ser batizado, que você quer ser batizado, que você quer se entregar a Cristo, que você quer viver intimamente com Jesus, que você se prepare, que você quer se preparar para a sua volta. Essa é a única segurança que você tem nesse mundo. Renegar a Cristo, postergar sua decisão é se colocar sob perigo. Não faça isso. Amanhã pode ser tarde demais. Meu desejo para você é que você entregue-se a Jesus agora. Vamos orar? Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Ela está aí, Senhor, com o coração apertado, ouvindo essas palavras, mas desejoso a se entregar. Senhor, dê-lhe força para que ele entenda que essa entrega é a melhor coisa, a melhor decisão que ele pode fazer, que ela pode fazer. Tome-a nas tuas mãos, Senhor, nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom. Continue mantendo a sua decisão com Cristo aí. E espero que você escreva aqui no chat que você aceitou a Jesus. Isso me trará muita alegria ao ler a sua mensagem aqui, tá bom? Aproveite bem o seu dia, que a paz do Senhor Jesus inunde seu coração.